Terça-feira, 21 de maio de 2019, o plenário da Câmara acaba de aprovar a medida provisória que permite que estrangeiros sejam 100% donos de companhias aéreas brasileiras. Medida provisória que acaba com o limite existente atualmente, que é de 20% das ações com direito a voto para que estrangeiros tenham aqui em companhias aéreas que voam dentro do país. Essa medida provisória está com prazo apertado, ela perde a validade de lei amanhã, se não for aprovada também pelo plenário do Senado. A gente está aqui com o deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, um dos parlamentares que defendeu essa abertura do capital das empresas aéreas nacionais para estrangeiros aqui no plenário da Câmara. Deputado, boa noite, muito obrigada pela entrevista. O senhor poderia explicar para quem está acompanhando a gente o que isso pode significar na prática? Vocês usaram muito o argumento da livre concorrência, né? Na prática, o que isso pode trazer para os brasileiros? Bom, boa noite, Dini, boa noite a todos que nos assistem. É um momento importante, acredito, aqui para o Congresso Nacional, para os brasileiros, porque com a aprovação dessa MP, dessa medida provisória, a gente vai poder abrir capital para que empresas estrangeiras possam vir a investir no país. O país ele tem perdido muitos investidores, muitas companhias aéreas internacionais de nível, né, bem reconhecidas mundialmente, estão deixando de se implantar no país, indo, por exemplo, para a Argentina, que oferece condições melhores, oferece inclusive uma legislação trabalhista que atrai mais, e aqui a gente não pode ficar para trás. Então acredito que com a aprovação disso aí, a gente vai possibilitar que grandes empresas, né, que são instaladas aí pelo mundo, principalmente as low costs, né, que são tão faladas, que oferecem preços mais competitivos, possam vir e ser implantadas aqui no país, trazendo suas aeronaves, fortalecendo a aviação regional, sobretudo, que é um item muito importante, né? Eu acredito que com essa aprovação o Congresso dá um recado de que está antenado com as grandes questões que tem que acontecer no país e segue agora para o Senado, onde esperamos que possa ser aprovada, porque afinal de contas, como você mesmo falou, eu vou reiterar amanhã, né, ela perderia eficácia se não fosse aprovada amanhã. Mas eu tenho certeza que a Câmara aqui mostrou que está atenta a isso e amanhã no Senado eu acho que o brasileiro vai ganhar muito e espero que, sobretudo, a gente consiga preços mais competitivos com a vinda da concorrência, porque hoje a gente tem apenas 3 companhias aéreas que dominam o mercado praticamente aqui, e a vinda disso aí vai fortalecer a concorrência e aí, gerando mais concorrência, é preço menor, um preço mais justo para os brasileiros. Deputada, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta justamente por isso. A medida provisória, gente, diferente de um projeto de lei, a medida provisória ela já tem eficácia de lei imediatamente, né? E a medida provisória já estava em vigor. Mesmo assim, a gente está vendo aí, todos os brasileiros estão assistindo o fechamento da Avianca, né? O que faz com que o mercado ainda assim encolha ainda mais, né? Por que a medida provisória não conseguiu evitar esse fechamento da Avianca? A medida provisória, ela já tem força de lei quando é editada. Porém, eu acho que qualquer investidor, qualquer um que tenha sentir segurança jurídica, é como um requisito básico que o Congresso, né, referende isso, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, acredito que a gente ainda não teve o resultado concreto disso por conta desse atraso nessa aprovação. Mas ainda estamos dentro do prazo e então acredito que amanhã o Senado aprovando, aí sim, né, teremos a segurança jurídica necessária para que os investidores, sobretudo os investidores estrangeiros, né, vão se sentir seguros e confortáveis de estar fazendo uso, né, dessa possibilidade de investir aqui no país. Tá certo, muito obrigada. Deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins. Boa noite. A gente lembra que houve aí a tentativa de modificação nesse texto que originalmente foi escrito pelo governo, né? Por exemplo, houve uma tentativa de condicionar a participação, esses 100% de estrangeiros nas empresas aéreas brasileiras, de colocar uma condição nisso. Olha, isso só vai poder acontecer caso as companhias aéreas ofereçam pelo menos 5 em cada 100 voos para o interior do país, né, para os chamados voos regionais. Mas isso acabou também não passando. Também houve a tentativa, aí, principalmente dos partidos de oposição, de tentar impor um limite para essa participação estrangeira nas companhias aéreas brasileiras, também não foi adiante. Por fim,
teve uma mudança que de fato foi aceita pelo plenário da Câmara, que foi a obrigatoriedade das companhias aéreas de oferecerem uma mala despachada gratuitamente por passageiro, ou seja, pelo menos uma mala de 23 quilos para aquelas aeronaves com mais de 30 assentos. Esse texto agora, com essa modificação da volta aí da bagagem gratuita aos passageiros, vai para a análise do Senado, que, assim como eu disse, precisa ser avaliado ainda nessa quarta-feira, senão a medida provisória expira, perde a validade de lei. A gente lembra que essa é uma discussão bastante antiga, ela vem desde a época de governos do PT, inclusive eu vou até chamar o deputado Alexandre Padilha, que foi um dos que mais falou na sessão de hoje, contrariamente à abertura total aí do capital das empresas aéreas nacionais para estrangeiros. Houve aí sempre uma discussão, até houve um vai e volta, inclusive na época do governo Dilma, de que se mandou uma medida provisória aumentando a participação para 49%, depois o Congresso colocou para 100%, depois a Dilma vetou, voltou de novo a ser 20%, que era o que é atualmente, e agora mais uma vez vem essa discussão já está aqui há uns 2 anos. E partidos de oposição, em especial o PT, continuam afirmando que não é positivo para o país ter essa abertura total para estrangeiros nas companhias aéreas brasileiras. Por quê? Primeiro, nós tivemos uma vitória importante aqui na votação, que foi exatamente a gratuidade na bagagem até 23 quilos para os passageiros. Foi um destaque apresentado por nós, do PT, eu que defendi esse destaque, exatamente porque nós sabemos que o custo dessa bagagem já está embutido no preço da passagem. Aliás, quem nos acompanha vai se lembrar, teve uma mudança na regra, né, que passou a cobrar essa bagagem, levando até transtorno das pessoas terem que levar a bagagem para cima, estava uma confusão no embarque. E o discurso na época é que se baixasse, né, se passasse a cobrar essa bagagem, iam reduzir as tarifas das passagens. Não foi o que aconteceu. Então, é uma vitória importante nossa aqui de garantir a gratuidade de que tem uma bagagem até 23 quilos, proposta apresentada por nós, pelo PT. E também nós insistimos em estabelecer um limite dessa abertura do capital, como outros países do mundo fazem, Estados Unidos, China, na Europa, todos eles abrem o capital externo, nós somos favoráveis a abrir a participação externa, mas mantendo o controle, pelo menos 51%, na mão do capital nacional. Porque a aviação aérea é uma questão estratégica, geopolítica. Nós estamos assistindo a Avianca, por exemplo, que é uma empresa internacional, sair do Brasil e largar totalmente o nosso mercado, prejudicando muitos passageiros e passageiras. Então, você ter o capital nacional controlando os 51%, né, pelo menos 51%, é fundamental. Então, permitiria abrir para o capital externo, ter mais investimento, aqueles que querem contribuir com a ampliação das nossas companhias seria muito positivo, mas manter um controle do capital nacional. E a outra questão é ter reciprocidade. Por exemplo, os países que abrem mais do que 51% estabelecem regras de reciprocidades, como, por exemplo, né, prioridade para voos regionais, em locais mais remotos, a Amazônia brasileira, o interior, mesmo o meu estado, como o estado de São Paulo, dificuldade que tem de voos para Marília, para Ribeirão Preto, para Presidente Prudente, para Araçatuba, ou seja, ter reciprocidades, compromissos, obrigações de quem vai investir, ter que investir na aviação local, como também reciprocidade nos tripulantes, né? Tinha uma das propostas aqui que se estabelecesse, por exemplo, que um percentual dos tripulantes fossem obrigatoriamente brasileiros, porque nós temos uma preocupação da abertura do capital internacional acabar gerando empregos para outros países e não empregos brasileiros. Tá certo, então, deputado Alexandre Padilha, do PT paulista. A gente lembra que, então, que esse limite de participação de estrangeiros nas companhias aéreas brasileiras acabou não sendo aprovado, não foi imposto nenhum limite, e o texto agora vai para o Senado, é o texto com abertura total do capital das empresas aéreas brasileiras para estrangeiros, com a volta de uma mala de até 23 quilos gratuita por passageiro nas companhias aéreas de voos aqui internos, né, no Brasil. Esses foram os principais destaques aqui do plenário da Câmara no dia de hoje. Você pode acompanhar os principais destaques no restante da Câmara, agora na Rádio Câmara e na TV Câmara. Eu fico por aqui, até lá.